Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 21. Obrigado, chefe. Deus abençoe a vida do pastor Bauer, a pastora Raquel. Privilégio retornar aqui. Deus abençoe a vida. Vocês, todo o Ministério Rema, toda a igreja, sua casa, sua família. Estou acompanhado da minha esposa Graciele. Privilégio rever o Samuel, a sua família, meu amigo pastor Tiago, Martinha, Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso de número 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento em diante a sua filha ficou curada. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite, diante da sua palavra, diante do seu evangelho. Fale conosco, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, se puder uma caneta, que a gente vai ter um celular aqui para doação. Ó. Pode fazer Pix? Deixa eu dar aqui a nossa, ela canta pouco, quando eu crescer eu vou cantar igual a ela. Esse texto marca uma fase interessante na vida de Jesus Cristo. Pela primeira vez, Jesus vai sair dos limites de Israel. Jesus nunca tinha saído para limites internacionais. Pela primeira vez, ele cruza uma fronteira e ele vai para outra nação. O texto diz que é uma direção de movimento. Ele está em algum lugar e ele vai para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não é um dos lugares assim preferidos dos judeus. Você lê Ezequiel 26 a 28... você vai ver uma série de profecias do profeta Ezequiel contra Tiro e Sidom. Tiro e Sidom hoje seria onde o Líbano moderno, por causa ali do rio, que tem um rio chamado Rio Orontes, e por causa do idioma falado na época, o siríaco, eles juntaram as duas regiões. Israel tinha dificuldade de se relacionar com Tiro e Sidom, porque no período do cativeiro babilônico, eles ajudaram os babilônicos a fazer incursões contra Israel. Então, por isso, os judeus eles tinham uma série de dificuldades com aquela região do Líbano. E Jesus ele vai para uma região completamente diferente. Ele vai para uma região estrangeira e uma região, do ponto de vista profético, inimigo de Israel. E quando Jesus está nessa região, na sua Bíblia, o texto diz assim: uma mulher cananeia daquela região. Repara no texto a maneira como Mateus chama a mulher. Ele está dizendo que ela é cananeia. Isso aí é um termo depreciativo. Ele está dizendo, ela é descendente de Cão, filho de Noé, ela é maldita, é cananeia, descendente de Cão. Ela faz parte da maldição dos filhos de Noé. Mateus não diz muito sobre ela, Mateus só diz que ela é cananeia. O único que fala um texto um pouco mais próximo de quem ela é Marcos 7,26, se você quiser abrir para dar uma olhada. Marcos quase fala o CPF. Marcos diz assim, ó, mulher grega sírio-fenícia. Marcos diz a religião e o comportamento social. Quando Marcos diz que ela é grega, Marcos está dizendo que o seu relacionamento de religião é grego, ou seja, ela crê em Zeus, Hermes, Hades, ela crê no Monte Olimpo, ela crê nas divindades gregas. Ela não crê em ressurreição, porque grego não crê em ressurreição, por isso que ele cremava o corpo. Para ele a morte é boa, a morte liberta a alma do corpo. Então ela de comportamento, ela é grega, do ponto de vista da religião. Então ela tem uma série de concepções religiosas que é diferente dos judeus. Mas Marcos vai dizer que ela é sírio-fenícia. Ou seja, a junção das duas regiões, sírio-fenícia,
está dizendo algo sobre nós. Em outras palavras, essa mulher tem muito a respeito da ideia fenícia. Se você olhar lá no passado, em 1 Reis, capítulo 16, verso 31, você vai lembrar que Jezabel é filha de Etbaal, que é rei dos Sidônios, Tiro, Sidom. Então, Jezabel, ela é uma figura muito importante do ponto de vista negativo para Israel, a ponto de ser lembrada até em Apocalipse. Então, quando Mateus diz que ela é cananeia, Mateus já está dizendo que ela é maldita. Marcos já está dizendo que seu comportamento religioso é grego. Mas Marcos também está dizendo sobre a sua vestimenta. Ela é fenícia. Ou seja, o falar dela é diferente, pastora. O jeito dela andar é diferente. As concepções, pastor Bauer, na sua estrutura de roupa é completamente diferente. Ou seja, o comportamento dessa mulher não é um comportamento da judia, pacato, um tipo de comportamento diferente. Mas esse texto, tanto Marcos quanto Mateus, Marcos por escrever para os romanos, Marcos ainda tem um linguajar um pouco polido, querendo explicar a origem dela. Mateus já é um pouco mais enfático por escrever para os judeus. Mas olha o que diz interessante na sua Bíblia. No verso de número 22 do capítulo 15, diz que daquela região clamava ao Senhor dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só até aí. Antes de eu aplicar por que é importante ela chamar Jesus de filho de Davi, a gente vai ter que andar para trás um pouco. Volta lá na sua Bíblia. Mateus capítulo 12, verso de número 22. Por isso eu falei da caneta. Mateus 12, 22. Meu pastor, o pastor Silas, diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vou te dar o contexto do texto, a história desse texto. 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Quem trouxe? Os fariseus. Jesus ele operou 3 grandes sinais messiânicos. Só o Messias pode curar um cego de nascença. João 9. Só o Messias pode curar um leproso. Você vai ver essa cura do leproso em Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 1. Só o Messias pode curar um demoniado cego e mudo. Quando Jesus cura o leproso, em Mateus capítulo de número 8, verso 1, no verso 4, Jesus diz assim, ó, não conte a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote. O que Jesus está querendo dizer? Porque na concepção judaica, nunca um leproso judeu havia sido curado. Que isso, pastor? Isso é muito sério. É. Na concepção judaica, nunca um judeu havia sido curado de lepra. Naamã no vale, é sírio. Estou falando judeu. Procura na Bíblia um judeu curado de lepra antes da lei. Só Miriam. Fora de Miriam, na lei fechada, não houve nenhum judeu curado de lepra. Então havia uma concepção judaica seguinte: para o Messias ser Messias, ele tem que curar um leproso judeu. Aí Jesus encontra o leproso. Vai lá e mostra ao sacerdote. Aí ele chega diante do sacerdote. O que é? Eu fui curado de lepra. Opa, então há um Messias entre nós. Então abre-se uma investigação e uma observação. A partir desse momento, todos os fariseus, escribas, sempre estão perto de Jesus para interrogar e investigar. Por isso que em Marcos capítulo 2, quando o paralítico desce na casa de Pedro, está lotado de fariseu, que eles querem observar se ele de fato é o Messias. Isso é do jogo judaico. Quando Jesus cura esse leproso, ele manifesta um sinal. Depois ele vai manifestar outro sinal, João capítulo de número 9, que ele vai curar o cego de nascença, que eles vão discutir que nunca um cego de nascença havia sido curado da história, porque só o Messias pode fazer. Existem milagres que profetas podem fazer, mas existem milagres que só Deus pode fazer. Então o milagre é testado. Então quando Jesus cura esse, tanto o leproso quanto o cego, ele vai para o terceiro debate, pastora Raquel. Na sua Bíblia, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E ele o curou de tal forma que o cego via e o mudo falava. Verso 23. Toda a multidão ficou espantada e dizia: este porventura é o filho de Davi? Ó, aspecto messiânico. A multidão judaica, diante do sinal milagroso diante de Jesus Cristo, fazem uma pergunta. A quem? Aos fariseus, a escola farisaica. Ele é o filho de Davi? Porventura ele é o Messias esperado? Ou seja, mesmo diante do milagre, a multidão não acredita que ele é o Messias. Fica com dúvida. Será que é? Será que é verdade se ele é o Messias? Então a multidão dos judeus, presta atenção, diante do milagre manifestado, pastora, não acredita que Jesus é o Messias e tem dúvida. Olha na sua Bíblia, no verso de número 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam dizendo: ele expulsa demônios, senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. Multidão judaica, é o filho de Davi?
os fariseus? Nada, é endemoniado. Ele é filho de Davi, coisa nenhuma, ele é um endemoniado. Ele opera um milagre mediante ao inferno. A multidão judaica, diante do milagre manifesto, tem dúvida. Os fariseus, diante do milagre manifesto, dizem assim, não é Cristo, não é Deus. Isso aí é demônio. A partir desse momento, o ministério de Jesus vai mudar. Dá uma olhada na sua Bíblia, verso de número 38, do mesmo capítulo 12. Então alguns fariseus lhes disseram, mestre, queremos ver um sinal da sua parte. É do jogo judaico, pastor Bauer. Eles querem saber se de fato ele é o Messias. Aí Jesus diz assim, eu já fiz 3. Olha o que Jesus diz para ele, verso 39. Mas ele respondeu, uma geração mais adúltera pede um sinal. Outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está dizendo? Acabou o milagre. O único sinal que vocês vão ver será o sinal da minha ressurreição. Jesus está dizendo, acabou, não tem mais milagre. Não tem mais sinal nenhum. O que vai acontecer no ministério de Jesus? Dá uma olhada na sua Bíblia. Se você olhar o capítulo de número 13 inteiro, 13, todo o capítulo 13 de Mateus, até o verso de número 52, só parábola. Jesus não faz milagre, só começa a pregar. O que Jesus está dizendo? Se tiver fariseu presente, não tem milagre, só vai ter pregação. Se o fariseu estiver fora, vai ter milagre. Jesus está dizendo, fariseu não veio para me glorificar, fariseu vem para me testar. Se tem fariseu presente, não tem milagre. Agora, se não tem, vai ter milagre. Então, como não tem, hoje vai ter milagre. Aleluia! Pode ler o capítulo 13 inteiro aí, pode ler o 13 todo aí, é só parábola, só parábola. Jesus está dizendo, Jesus, tem um fariseu te assistindo, então é Bíblia. Não tem mais fariseu, paralítico anda, cego vê, leproso é curado, pão é multiplicado, é assim. Ele começa a agir dessa forma, ele muda o ministério. Pintou um fariseu, não tem milagre. Olha o texto, dá uma olhada na sua Bíblia. Aí, pastora Raquel, verso 54 do capítulo de número 13. E chegando à sua terra natal, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admirava e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, endemoniado. Os vizinhos, filho de José. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. A multidão tem dúvida. Os fariseus dizem que é um endemoniado. E os vizinhos falam, ele é filho do Zé da marcenaria. Olha o texto na sua Bíblia, de onde vêm os poderes miraculosos? Ele é filho de José. Ele é filho de José. Ninguém sabe quem é Jesus. Mesmo manifestando milagre, mesmo manifestando ações assim diante dos olhos, eles não sabem quem é Samuel. Eles não têm noção de quem é. Eles têm dúvida. Verso capítulo 14 na sua Bíblia, verso 1. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar da fama, disse ao seu servo, é este o João Batista que ressuscitou dos mortos? Multidão judaica, é o filho de Davi? Poder religioso, os fariseus, endemoniado. Os vizinhos, filho de José. Herodes, Gasparzinho. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe quem é Jesus. Todo mundo com dúvida. Interessante que ele manifesta os milagres, faz o sinal, e o povo não sabe. Poder religioso diz que é endemoniado. A multidão judaica tem dúvida. Os vizinhos dizem que é filho de José. E o poder político diz que ele é Gasparzinho, um Walking Dead, é um zumbi. Ele é alguém que vem, não é o próprio Cristo. Dá uma olhada na sua Bíblia. Verso de número 13 do capítulo 14. Olha o texto aí que diz a Bíblia. Verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco para um lugar, o que, irmãos? Aí o que acontece no lugar deserto? Multiplicação dos pães. Por quê? Não tem fariseu. Jesus sai e vai para o deserto, multiplicou. Jesus está dizendo, tem fariseu no meio? Não tem não. Então vai ter multiplicação, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. E manifesta milagre. Lugar deserto, afastado, ele vai para longe. Aí ele fica lá manifestando o deserto. Mas por que Jesus, ouvindo isso, retirou-se? Porque como Herodes confunde Jesus com João Batista, Jesus então fica temeroso, melhor dizendo, na ideia que talvez Herodes pudesse matá-lo, achando que ele é João Batista, ele não pode morrer antes do tempo, então ele se afasta. Ele se retira para um lugar deserto, porque ele ouve que Herodes pensa que ele é Batista, João Batista. E quando Jesus se afasta, dá uma olhada na sua Bíblia,
Verso de número 22, do mesmo capítulo 14 de Mateus. Logo a seguir, ordenou os seus discípulos que entrassem e fossem adiante para o outro lado, e lá se despedia das multidões. Verso 24. O barco, porém, já estava afastado diante e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus andando sobre as águas. E os discípulos andando sobre as águas, assustados, dizendo: é um fantasma! Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, demônio. Os vizinhos, filho do carpinteiro. Herodes, João Batista. Os discípulos, é ghost, um fantasma. Quem é Jesus? Ninguém sabe quem ele é. Ainda que no seu texto, se você olhar no verso 33, Pedro vai dizer: verdadeiramente é filho de Deus. Mas Pedro não consegue afirmar, porque a revelação vai acontecer em Mateus 16. Pedro está dizendo assim: ele é filho de alguém, mas eu não sei de quem ele é filho. Aí Jesus volta caminhando próximo à região, subindo para a região de Tiro e Sidom. Dá uma olhada na sua Bíblia, capítulo de número 15. Quando Jesus chega nessa região, a Bíblia diz que alguns escribas e fariseus vêm e perguntam a respeito dos discípulos, sobre a tradição dos anciãos. Se você olhar o capítulo 15, até o verso de número 20, não tem um milagre, só palavra, só pregação. Jesus está dizendo assim: para que eu vou perder tempo mostrando o sinal para quem não acredita? Para que eu vou perder tempo provendo para quem não crê? Jesus Cristo. Jesus está dizendo: eu só posso manifestar milagres se eu quero quem crê em mim. Aí o que Jesus faz, pastor Bauer? Ele está lá na região norte, centro-oeste. Jesus então toma uma decisão: então eu vou para a região estrangeira. Aí ele atravessa a fronteira. Dá uma olhada na sua Bíblia. Verso 22, capítulo de número 15. Aí vem uma mulher cananeia, descendente de Cão, que se comporta igual ao pessoal lá de Jezabel, igual às mulheres fenícias, igual àquela turma. Ela não viu Jesus curar, não viu Jesus andar sobre a água, não viu Jesus multiplicar pão, não viu Jesus fazer sinal miraculoso, não viu Jesus libertar demônio. Ela só olhou Jesus andar e disse: eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Ele não é demônio, ele não é fantasma, ele não é João Batista. Oh Jesus, eu sei quem ele é. Eu sei que é. Eu não tenho dúvida quem ele é. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é Jesus, filho de Davi. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Jesus está dizendo assim: tem gente que nunca me viu e sabe quem eu sou. Ela está dizendo: o Senhor não precisa fazer milagre para eu saber quem o Senhor é. O Senhor é Jesus, filho de Davi. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você entrou aqui e nunca experimentou milagre. Não se preocupe, porque só o fato de você estar aqui significa que você reconhece que ele é filho de Davi. Aleluia. Meu irmão, uma mulher do estrangeiro, ela olha para Jesus. Rapaz, ela não viu ele andar na água, não viu multiplicar pão, não viu expulsar demônio. Ela não viu Jesus fazer nada, mas ela diz: ele é o filho de Davi. Ele é o Messias esperado, aleluia. Ele é aquele a qual eu espero, aleluia. Com toda a dificuldade dela, ela reconhece Cristo como Messias. Meu irmão, eu não sei como, mas uma coisa, eu olho para esse texto, minha alma se enche de vigor. Porque tem pessoas que estão vendo e não creem, mas tem gente que nunca viu, mas crê que ele pode fazer, aleluia. Ela crê nisso, e ela chama ele de filho de Davi. A pronúncia filho de Davi é uma incidência messiânica de justiça. É o Deus da justiça. É o Messias do pobre. Por isso que você não vê rico clamando filho de Davi. Você não vê Zaqueu clamando filho de Davi. Você vê Bartimeu. Você vê o leproso. Você vê quem está na sarjeta clamando filho de Davi. Porque filho de Davi significa que ele é o rei do trono. Ou significa que a pessoa que está caída clama ao rei. E o rei que ouve o clamor levanta a pessoa caída. Então se você entrou a caída aqui, não se preocupe. É só clamar o filho de Davi, que ele vai te levantar hoje. Ele vai até você nessa noite, amém, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Eu acho isso aqui sensacional. A beleza do texto, a graça do texto. Eu fico então encantado, pastora Raquel, que eu fico imaginando: rapaz, essa mulher só ouviu Jesus falar: olha, tem um homem lá, que quando ele entra na situação muda.
que quando ele põe a mão, aleluia, a coisa é transformada. E ela só ouviu falar, e ela olha ele andar. Os discípulos vendo ele andar no mar, fantasma. Os vizinhos, filho de José, ela não viu nada, só viu ele passar. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E foi atrás dele. Olha o que diz o texto, na sua Bíblia, por favor. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mulher tão fantástica. Eu acho a fé dessa mulher bonita. Por dois motivos. Ela tem uma crise. A crise dela não é qualquer coisa, não. A crise dela é uma filha que está endemoniada em casa. Ou seja, ela precisa da provisão da libertação. Por que ela vai atrás de Cristo? Porque Zeus não pode fazer. Porque ela é da religião grega. Então os deuses gregos não puderam fazer nada. Então ela vai atrás do filho de Davi que pode fazer tudo. Mas o que ela faz, meu? Olha o texto. Ela deixa a filha em casa e vai atrás do socorro. Ela não deixa o problema dela travar ela da busca de Deus. Problema fica aí, mas eu vou atrás da solução. Quando você veio aqui, você está dizendo para o problema, fica aí e eu vou atrás da solução. Fica tranquilo, porque hoje tem solução do altar para a sua vida. Fique em paz, fique em paz. Faz como elas são. Você vai ficar aí, fica aí, mas você não vai me impedir de buscar Cristo. Ela deixa a filha dela, olha o texto aí, horrivelmente. Pastor Bauer, horrivelmente, o superlativo aqui deveria ser um negócio terrível sobre essa menina. Mas ela deixa a menina em casa. Ela não se preocupa. Porque ela sabe, eu em casa não posso fazer nada. Os meus deuses não podem fazer nada. Mas o filho de Davi pode fazer tudo. E ela vai atrás dele. Ela vai atrás de Cristo, olha o que diz o texto. Verso de número 23. Mas ele não respondeu palavra alguma. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Duas coisas. Ele não respondeu palavra alguma. O fato de Deus não te responder não significa que ele não ouviu. Já pegou, né, Martinha? Martinha pega rápido. Tem gente que não passou, mas ele não falou nada, fica tranquilo. Mas ele já ouviu o seu clamor? Tem muito tempo. Eu acho interessante no texto, meu amigo pastor Tiago, olha o texto, despede, pois vem gritando atrás de nós. Usar um termo bem carioca nosso. Senhor, manda ela embora que ela está fazendo um barraco. Ela está fazendo um barraco. O termo despedir aí no grego é divórcio. Rompa com ela. Manda essa mulher embora. Olha o texto. Vê se Jesus se incomodou com o grito. Olha aí na sua Bíblia aí, Eu gosto daqui que aqui é o povo de Bíblia. Olha a sua Bíblia aí, Olha aí, Jesus não se incomodou não, filho. Quem se incomodou foi o homem. Não, mas aquele irmão dá um glória a Deus muito alto. Ele não veio glorificar você, ele veio glorificar a Deus. Não, mas aquela irmã grita muito alto para clamar. Ela não veio clamar sobre a sua vida, ela veio clamar a Deus. Jesus não mandou ela embora. Jesus falou, deixa ela gritar à vontade, porque em breve eu vou mudar a vida dela, o cativeiro e a história. Halanjora suri kamanda se rebadarácia. Halanjora súria. Os discípulos estão dizendo assim, manda ela embora. Jesus, deixa ela aí. Eu estou gostando dela gritar. Deixa ela gritar aí. Não, seu manda embora. Não, deixa ela aí. Você não sabe a dor que ela está passando. Às vezes a gente entra num ambiente desse de adoração e vê alguém chorando, dobrando o joelho, levantando as mãos, falando um pouco mais alto. A pessoa fala assim, olha como é que cultua. Você sabe a luta que ele está passando? Você tem ideia da dívida que ele precisa pagar até o final do mês? Da situação que ele está resolvendo até o meio do semestre? Ele não veio gritar para você, ele veio gritar para Jeová, filho. Deixa ele aí, filho. Deixa ele aí. Se ele fosse incômodo, Cristo não deixava ele entrar. Só o fato dele estar aqui, Cristo está dizendo, eu gosto dele me clamar, deixa ele me clamar à vontade. O clamor aqui, pastora, incomodou os discípulos, porque não era para o homem, era para Cristo. E quando não é para a gente, incomoda a gente. Agora, quando é para Deus, filho, Deus está dizendo, deixa ela falar, deixa ela aí ficar quietinha. Pois vem gritando atrás de nós. Eu acho interessante no texto, que ela não tem problema nenhum em chamar a atenção de Cristo a ponto dos discípulos se incomodar. Sabe por quê? Ela tem um problema real. Olha o texto. Uma filha endemoniada. Ela está dizendo, eu sei onde aperta, eu sei onde dói, eu sei o que machuca. Então ela sabe que a mão dela não pode resolver, mas Cristo pode resolver.
Ela não pode voltar para casa e encontrar o mesmo demônio. E ela sabe que o único que pode mudar aquilo ali era Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa entra num ambiente desse de adoração, numa festa dessa provisão, ele tem uma ideia. Quando ele vem dar um voto, ele faz uma oferta especial de provisão, ele está dizendo: eu estou enfrentando uma luta que eu já tentei de todas as formas, mas o Deus dessa igreja, o Senhor ressurreto, Ele pode fazer aquilo que eu não posso, aleluia. E eu quero ser profeta que você não voltará para casa de mão vazia. Há uma provisão de Deus sobre você, sobre a sua casa para esse tempo. Aleluia, aleluia. Remandará, suri, rebadacalabasuri, rebadácia. Ei, Jesus, que fogo bom aqui, Jesus, aleluia. Olha o que diz o texto, verso de número 24. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato é verdade. Jesus falou isso, pastor Tiago, em Mateus 10:6. Ele falou para os discípulos: ó, eu só fui enviado para as ovelhas, vá só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu acho interessante no texto, pastora Raquel, que Jesus explica para ela estando em Tiro Sidom. Olha o que diz o texto, verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Tem um comentário da editora Paulus, Warren Carter, de Mateus. É o único que fala isso. Ele diz assim: provavelmente essa mulher se prostra para adorar o Senhor. Eu acho isso um detalhe muito interessante, ainda que não esteja no texto, não fere o texto em momento nenhum, mas ele diz sobre prostrar. Mas olha que interessante, dá uma olhada na sua Bíblia. Ela, porém, veio e o adorou, mas veio de onde? Veio lá de trás. 12 homens, entre Jesus e ela tem 12 homens. Depois você vê na sua Bíblia, Lucas capítulo 7, verso de número 11. Jesus se dirigia a Naim. Jesus, seus discípulos e grande multidão. Mateus capítulo 5, verso 1, Sermão da Montanha. Lê até o verso 2. Jesus sobe aos montes, grandes multidões vêm e os seus discípulos estão juntos. Os discípulos de Jesus formavam um cordão natural entre ele e a multidão. Olha no verso de número 25. Ela, porém, veio e o adorou. Ela enfrentou os 12 homens, enfrentou os apóstolos de Jesus, saiu enfrentando. Sai Pedro, sai João, sai Tomé, sai Tiago, sai. Eu quero chegar perto dele, sai. Mas ele não ouviu nada, não interessa, eu vou falar mais perto, ele vai me ouvir. Sai. Olha, eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, não importa, eu vou chegar perto. Jesus diz que não pode, ela chega perto. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: enquanto o céu não responder, dobre a sua adoração ao céu. Aleluia! Insista. Seja veemente. Ainda que as pessoas digam para você: não tem jeito, vai embora, acabou. O prazo está curto, o médico já deu o diagnóstico, todo mundo já tentou e você não consegue. Aí eu falo a frase da minha mãe: você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Vai insistindo, olha o texto na sua Bíblia. Uma filha endemoniada, Jesus não responde, os discípulos mandam embora e agora Jesus fecha a porta. O que ela vai fazer? Eu vou adorar. A resposta dela não é murmuração, a resposta dela é adoração. Você quer receber o extraordinário? Faça o incomum. Faça aquilo que ninguém faz. Enquanto está todo mundo desistindo, você mantém de pé, você fica de pé, você adora de pé, você chora, você fala, você canta, você bendiz, mas você diz: enquanto o céu não mudar a minha realidade, eu não saio da posição da adoração. Aleluia! Mas se mantenha firme. Olha o texto da sua Bíblia. Ela vai a Cristo e o adora. Senhor, socorre-me. A beleza do texto, Mateus eu brinquei com o pastor Tiago, a primeira vez que minha dificuldade é com João. Tirou João da jogada. Olha o que Mateus escreve: socorre-me. Aqui o texto muda, pastor Bauer. Que primeiro ela pede para a filha, agora ela pede para ela: socorre-me. Às vezes a gente busca para alguém, mas primeiro Deus quer fazer em nós. Cristo está dizendo hoje para você aqui nessa noite: primeiro eu vou prover na sua vida, para depois prover na vida dos outros. Primeiro eu vou mudar a sua realidade, para depois mudar a realidade dos outros.
Não adianta nada ele mudar a realidade da vida da sua família e você continuar na mesma realidade. Primeiro peça socorro para você. Quando o socorro chegar em você, vai atingir a sua casa e a sua família. Chegue e seja sincero diante de Deus. Senhor, eu que preciso de socorro. Seja honesto, olha o texto, socorre-me, Senhor. Sabe, eu estou numa situação, Jesus, muito difícil. E eu estou precisando de socorro. Eu estou precisando que o Senhor venha mudar a minha história. E venha mudar a minha realidade. Meu irmão, tem um ente querido, endemoniado em casa, de uma concepção completamente diferente, de uma outra cultura, de uma outra ideia, de um outro comportamento. Provavelmente essa mulher gastou tudo que podia. Você acha que ela vai voltar para casa com a mão abanando? Meu irmão, quem tem um problema com filho ou família, ele fica em pé até a realidade dele mudar de todas as formas. Quando ela chega diante de Cristo, na sua Bíblia, e o adora, isso aqui é sensacional, ela vai adorar sem receber. Ela está adorando com a porta fechada. Meu Deus do céu. Ela está adorando com tudo aquilo contra ela. Às vezes as pessoas só querem adorar depois que recebem. Ah, não, depois que ele me der eu vou adorar. Ela está dizendo, não, eu tenho uma filha endemoniada, está todo mundo me mandando embora, mas não é porque todo mundo me manda e o demônio está destruindo a minha casa, mas eu vou adorar e a minha adoração vai mudar a minha realidade. Aleluia! Deus está em busca de homens e mulheres de coragem, que o adorem independente do momento que estão vivendo. Aleluia! E ela o adora, ela se prostra diante dele, ela serve em serviço a Cristo. A beleza do texto é que quando ela pede socorro, Jesus dá a resposta. Verso de número 26. Tangedor, toca aí para mim, Tangedor, por gentileza. Então ele respondeu, essa aqui é sensacional. Não é bom tomar pão dos filhos e deitar nos seus cachorrinhos. Rapaz, isso aqui é sensacional. Sensacional. Vou te contar uma história boa. Judeu não cria cachorro. Cachorro é animal de pata fendida e come carcaça de outros animais. Ele não come, ele não cria cachorro. Cão, para os judeus, são impuros. Olha que coisa interessante. Você sabe quais são os primeiros povos do mundo a domesticar cachorro, pastor Bauer? Os fenícios. Essa mulher é descendente fenícia. Que isso, pastor? É. Eu vou falar para você como fenício e cachorro é tão unido. Quem lambeu e comeu a carne de Jezabel? Jezabel era o quê? Fenícia. Os primeiros povos a domesticar cão foram os fenícios. Os fenícios tinham um costume de domesticar o cachorro e colocar dentro de casa. Na sua Bíblia aí, o termo que Jesus vai usar é cunarion, é pet. É esse cachorro que você tem dentro de casa e pensa que é gente. Esse pet aí que manda na sua casa. Então os fenícios, pastor Bauer, criavam cães dentro de casa. Eu tenho uma imagem aqui no celular, depois eu passo para o pastor, ele passa aí para o grupo de vocês. De uma lápide fenícia, com um homem sentado e um cachorro debaixo da mesa, comendo migalha. Jesus está dizendo para ela assim, ó, sua fé é fantástica. Sua fé é tremenda. Mas o fato de você fazer parte da criação, você não pode fazer parte da família. Vou explicar em miúdos. O fato do cachorro fazer parte da sua casa, mas em um momento de crise severa, o primeiro que dança é ele. Você não vai tirar a carne dos seus filhos para dar para o cachorro. O que Jesus está dizendo? O fato da criação, você está presente na criação, presta atenção. Você não pode fazer parte da família. Em outras palavras, meus irmãos, meu amigo pastor Tiago, ele está dizendo o seguinte: eu não posso tirar da mesa dos meus filhos e dar para vocês. Olha na sua Bíblia. Não é bom tomar pão. Pão, aqui no caso, é provisão, pastora. Alimento. Alimento sagrado. Judeu come na mesa. O pacto judaico, presta atenção. O pacto judaico é na mesa. Adão e Eva não caem na cama. Adão e Eva caem na mesa. Ao invés de comer com Deus, come com o diabo. Quando come com o diabo, perdeu a casa. Deus, para restaurar a mesa, ele faz a Páscoa. Ele está dizendo, eu vou restaurar a mesa quebrada do Éden.
Então ele restaura a mesa na Páscoa. Aí se você andar mais um pouquinho para frente, a mesa da ceia é a mesa fantástica no Novo Testamento. Porque é na mesa da ceia que se revelam os discípulos e o traidor. O traidor é revelado na mesa e os discípulos também. É na mesa que se revelam quem está com Cristo e quem não está. Então Jesus está dizendo, aquele que come na minha mesa aqui na terra, vai comer na minha mesa lá no céu. Ele está falando de pacto. Por isso que nas bodas do Cordeiro tem uma mesa. Por isso que o Cordeiro vai servir eu e você e os pastores lá nessa mesa. Aleluia! Ele está dizendo, eu tenho um pacto. Olha no texto na sua Bíblia. Eu não posso tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele está dizendo, você não tem pacto comigo. Você não tem lugar na minha mesa. Ele está dizendo assim, ó, você não pode fazer parte do meu pacto. Você não pode, você não está, olha o texto, você não está aqui na minha mesa. Eu não posso tirar pão, sabe, pastor Bauer? Eu não posso tirar a provisão e dar a você. Você faz parte da criação, mas você não faz parte da família. Olha na sua Bíblia, verso 27. E disse ela, sim, Senhor. Ela concorda. Nossa, velho. Ela, eu concordo com o Senhor. É verdade. Jesus, o que o Senhor está falando é verdade. Eu concordo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vou explicar em miúdo. Jesus ela está dizendo assim, se os seus filhos dessem valor à tua provisão, você estava lá em Jerusalém, você estava lá em Israel, mas você está em Tiro e Sidom. Já que eles não comem lá, problema é deles. Mas o que cair aqui hoje? 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 O que cair aqui hoje é meu. E eu tomo posse, eu não abro mão da provisão que o Senhor vai derramar aqui hoje. Aleluia, quem pode adorar o Senhor? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Rebadará Súria. Cadê os adoradores aqui do Rema? Calanjori, Kabadarassuri, Rebadarácia. Remanjori. Meu Deus, que presença. Meu pai, meu pai. Meu pai. Ela está dizendo assim, ó, pastor Tiago, eu não estou brigando por lugar na mesa, não. Eu só quero provisão. Rapaz. Meu, que capaz, cara. Ela não estou nem aí para lugar especial. Mas o que cair aqui hoje eu tenho direito. Senso de humildade. Ela não quer lugar, não quer lugar na ponta, não quer lugar na mesa. Só quero migalha. Caiu aqui eu tenho direito. Se seus filhos tivessem valor, você estava lá em Jerusalém, rapaz. Rapaz, ela confrontou Jesus. Jesus e ela estava certa. Ela está dizendo assim, ó, eu não tenho lugar na mesa. Eu não sou judia. Eu sou fenícia, de religião grega. Mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. Eu olho para a sua mesa e não vejo lugar. Ela está dizendo, eu não quero vaga na cadeira. Eu não quero convite. Eu quero provisão. E eu tenho direito. Aleluia. Eu tenho direito. O Senhor está na minha terra. O Senhor passou aqui na minha terra. O Senhor é o Deus da provisão. Deixa eu ser profeta. O Deus da provisão está passando em Mesquita. O Deus da provisão está no Rema. Se eles não comeram lá, o problema é deles. Mas o que cair aqui hoje é nosso. E a gente não abre mão. Aleluia. Alá, fúria. Fúria. Por isso que tem gente que vai para casa da mesma maneira como entra. Porque enquanto o pão está caindo, ele está olhando. Mas não tem vaga na mesa para mim. Meu nome não está no cartaz. Enquanto tem gente que está assim, ó, eu não estou nem preocupado se eu tenho vaga ou não. Mas o que cair aqui hoje eu tenho direito, eu vou tomar posse. Porque vai chover a provisão do céu aqui para mim. Eu tenho direito. Ela está dizendo, não estou nem aí para lugar, para cadeira, para vaga, para nome. Eu não estou nem aí, Jesus. Não, mas eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu acho interessante no texto, pastor Bauer, resposta de Jesus, olha na sua Bíblia. Então
Jesus é sensacional. Jesus responde: mulher, ó, grande é a sua fé. Só para falar aqui para as irmãs, aqui tem muitas boas pregadoras aqui no campo. No texto, é a única que ouve isso de Jesus. Em todo o Novo Testamento, ali dos evangelhos em Mateus, em Mateus, é o único personagem que escuta: grande é a tua fé. O outro que vai ter um termo diferente é o centurião de Cafarnaum. Maravilhou-se, admirou-se. O termo ali é um termo bonito demais em grego. Eu estava até falando com o pastor Gil Monteiro essa semana em telefone, a gente conversando a respeito disso. Admirou-se. Jesus diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Olha na sua Bíblia. Vê se Jesus falou assim: ó, sua filha está liberta. Falou, o pastor Tiago? O que está aí no texto aí? Seja feito o quê? O quê? Jesus não disse para ela: ó, sua filha está liberta. Seja feito como tu queres. O que Jesus diz assim? Diante dessa palavra, você não vai ficar mais aqui não. Eu vou botar você aqui, ó. Você vai sentar na mesa junto comigo. Jesus transforma ela em filha. Jesus, a partir de hoje você é minha filha. Eu te dou uma parte da herança, ó. O que você quiser. Se você quiser que aquele monte saia para lá, se aquela porta se escancare, se esse morto levantar, vai para tomando posse. Você quer que ele saia do mundo e volte para a igreja. O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. É só acreditar e dizer que vai acontecer. Aleluia! A partir daquele momento, sua filha ficou curada. Naquela hora. Tem um termo em hebraico chamado graça. Graça em hebraico é ren. Ren. Só um glutural, 2 R. Ren. Graça. Graça é escrita em duas letras hebraicas. Nun sufite e o reche. Só um glutural, reche. O nun sufite é um peixe. O pictorama, o símbolo, pastora, é um peixe. O símbolo da letra reche é cerca. Então o que é graça? Cerca da vida. Antigo Testamento, Jó 1:10. Satã para Deus: tu cerca Jó com sebe, cerca viva, seus bens, sua casa, sua família e a sua vida. Ele é cercado. Aí Satã fala assim: tira a cerca dele para ver se ele não murmura. Aí Deus fala assim: tirarei a cerca dos seus bens, da sua família e do seu corpo, mas não da sua vida. Davi, Salmo 139, verso 5: tu me cercas por detrás e por diante. Por isso que o diabo anda ao derredor. Por isso que você não pode dar brecha. Porque existe sobre a sua vida, como vai fazer nessa vida, uma cerca da graça. Só que essa cerca da graça não dá para pular, só pode passar pela porta que se chama Jesus. Só Jesus é a porta para entrar nessa cerca. Por isso que o apóstata em Hebreus 10 não tem salvação, porque ele pula para fora. E pular para fora não tem salvação. Por isso que a misericórdia te alcança de longe, mas para receber a graça tem que estar perto. Porque só a graça de perto pode te abraçar. Quando Jesus diz para ela: seja feito como tu queres, naquela hora, pastora, o anjo do Senhor já saiu, já cercando a casa dela assim, ó. Quero ser profeta. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo assim na sua casa, ó. A cerca da vida, graça, cerca da vida. E quem está dentro dessa cerca, o diabo não pode tocar. Quem está cercado por essa cerca, ele não pode ser tocado por ele. Aleluia. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Canta aqui para nós aqui.
Rapaz, mas é uma graça aqui forte, hein? Ela vai, encontra Jesus com demônio em casa, filha rebelde, tudo destruído. Vai embora com uma vaga na mesa, provisão na mão, libertação para casa e salvação garantida. Não importa como você entrou, o importante é como você vai sair. Mas a vida dela tem uma mudança. Eu acho isso aqui sensacional. Porque ela decide se aproximar e crer na provisão. A primeira oferta que ela dá da vida é da vida dela. Ela encontra, não, eu ofereço a minha vida. Porque com Deus é assim. Você planta sobre... A fé é uma semente fantástica. Ela, Senhor, o Senhor é o filho de Davi, eu reconheço isso. E a única maneira de você ter essa resposta vinda do céu é como você se relaciona com Ele. Tem gente que canta essa música tão bonita que nós estamos cantando, que tem a composição de Samuel Messias, o seu xará. Jeová Jirê. As pessoas cantam Jeová Jirê, mas quando a coisa aperta, tem dúvida. Aí vai no agiota. Deus está falando. Corre logo para o agiota. Não, tem que resolver. Ué, filho, é Jirê ou não é? Porque dependência gera milagre. Essa mulher, ela tem um problema, ela não posso resolver. Mas se eu procurar o filho de Davi e tomar posse dessa palavra dele, a minha história vai mudar. Enquanto o nosso amigo Samuel canta, levanta suas mãos, comece a falar com Deus nessa noite. O altar tudo responde, meu irmão.